Olá, amigos da Ferrovia Sociedade, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Pires Venkowski, estou mais uma vez apresentando aqui a história das ferrovias brasileiras e também procurando responder aquela pergunta: por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte ferroviário de cargas e passageiros? Neste 27º episódio, eu vou estar falando com vocês sobre os interessados nas ferrovias brasileiras. Então, só para relembrar, nos episódios anteriores eu falei muito sobre a organização e o uso das ferrovias brasileiras. E a partir desses episódios, dos próximos episódios, eu vou estar falando muito mais sobre a regulação das ferrovias, ou seja, falando sobre política pública, sobre planejamento, sobre investimento, sobre novas ferrovias. Então, uma das perguntas que a gente pode fazer aqui com relação ao momento atual que nós vivemos é: para quem são as ferrovias? Nós estamos construindo ferrovias para quem? Quem são os maiores interessados nas ferrovias brasileiras? Então, voltando um pouquinho para a história, lá no início das concessões da década de 90, né, então as concessões ferroviárias que eram estatais, elas foram transferidas para a iniciativa privada em concessões na década de 90. Em 96, entre 96 e 98 foram feitas as principais concessões. E é claro que naquela época existia uma expectativa muito grande de que as ferrovias iriam voltar com força total, que várias empresas poderiam utilizar essas ferrovias. Então isso era um motivo ali de muita esperança de vários empresários, principalmente, né? E também aqueles que usaram muito a ferrovia para transporte de passageiros. Então existia aquela expectativa de que a retomada das ferrovias fosse uma coisa muito interessante, muito importante para o país. E também nós verificamos aí na história que no momento dos leilões das concessões, o leilão de privatização que foi realizado na década de 90, muitas empresas participaram desses leilões, tanto é que fazia parte da regra ali que nenhuma empresa participante desse leilão poderia ter mais de 20% de participação lá nos consórcios das empresas que participaram desse leilão. Então esse era realmente um motivo importante aí, várias empresas, vários agentes do setor de transporte, muitas pessoas estavam muito animadas aí que finalmente a ferrovia iria voltar para transportar principalmente cargas. Isso era uma motivação muito interessante e muito real naquele momento. Mas o que nós verificamos com o passar do tempo, né, então qual a situação atual depois de quase 30 anos dessas concessões, é que realmente as coisas mudaram bastante e hoje praticamente 3 empresas controlam as empresas ferroviárias do Brasil. E também nós verificamos aí que o Estado voltou com força total, né? Porque quando a gente discutiu lá as privatizações na década de 90, a ideia era que o Estado deixasse essa operação ferroviária para as empresas privadas. Mas hoje a gente verifica muito que o Estado está muito presente em várias etapas de projetos, de financiamento e de participação, inclusive, em muitas ferrovias. E também o que a gente verificou aí ao longo desses anos todos é que nós tivemos uma redução da malha. Então toda aquela expectativa de que a ferrovia iria se ampliar, que muitas pessoas poderiam estar utilizando essas ferrovias, tudo isso não aconteceu efetivamente. Então o que a gente verifica é que as coisas mudaram muito e, ao contrário da gente ter uma expansão das ferrovias, nós tivemos um encolhimento da malha e também uma especialização do produto transportado pelas ferrovias. O que nós verificamos também como uma das conclusões dessas ferrovias atuais é que o sistema, ele basicamente hoje é utilizado para exportar commodities agrícolas e minerais. Então, ao contrário da gente expandir as ferrovias para outras cargas e também para retomar o transporte de passageiros, né, nós verificamos aí que o sistema ferroviário brasileiro acabou se especializando muito em atendimento de exportação de commodities agrícolas e minerais. Então, ao contrário do serviço ferroviário realizado em vários outros países, né, o nosso país resolveu usar uma parcela muito pequena dos serviços justamente para atender
uma economia voltada para as exportações. Então essa é realmente o uso predominante aqui das ferrovias brasileiras e é justamente para esse público agro-minério exportador que as ferrovias estão sendo construídas e expandidas também. Uma das conclusões sobre esses últimos 30 anos, o que nós verificamos aí é que a regulação que nós escolhemos, esse modelo de concessão, ele na verdade não contribuiu para a expansão da malha ferroviária brasileira e também não contribuiu para expandir para outros tipos de serviços que as ferrovias proporcionam. Então a gente tem um problema muito sério aí da regulação que acabou privilegiando apenas alguns serviços e também acabou promovendo aí uma redução da extensão da malha ferroviária brasileira. Então essa é uma das conclusões aí que nós podemos falar sobre essa discussão da história das ferrovias brasileiras. Bom, eu também gosto muito de trazer aqui para vocês algumas publicações, alguns livros, alguns sites interessantes. Então, a publicação que eu reservei para vocês nesse episódio é uma série de revistas Caminhos do Trem. Então, é uma série aí de 6 revistas que foram publicadas há uns anos atrás. Então, eles contam muitas histórias aqui sobre as ferrovias brasileiras. E eu acho que vale a pena vocês adquirirem. É claro que é uma revista que vai ter que ser comprada aí nos sebos e sites da internet, mas eu acho que são publicações interessantes aí que vale a pena vocês estarem consultando para conhecer também a história das ferrovias brasileiras. Como eu costumo dizer, vocês que querem ser estudiosos das ferrovias brasileiras, vocês precisam muito criar a própria biblioteca. Vocês precisam comprar livros, revistas, publicações, catálogos de empresas e dessa forma vocês vão poder ter uma base de informações muito interessantes aí sobre a história das ferrovias brasileiras. Muito bem, eu também já chegando aqui ao final do nosso 27º episódio, eu gosto muito de trazer alguma atividade para que vocês possam estudar, para que vocês possam se aprofundar no assunto da história das ferrovias brasileiras. Então, a atividade que eu vou passar para vocês é sobre a privatização das ferrovias brasileiras realizada na década de 90. Então, vocês entrem no Google, pesquisem sobre como foi esse processo das privatizações das ferrovias brasileiras. É muito importante porque nós temos, apesar de todos esses 30 anos praticamente das primeiras concessões, até hoje nós temos aí uma relação muito grande com tudo aquilo que foi definido na década de 90. Então é importante que vocês estudem um pouco sobre esse processo da privatização. Então, já chegando aqui ao final do nosso 27º episódio, eu agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, da contribuição, dos comentários, dos likes. Muito obrigado e até o próximo episódio.